Olá, seres de luz, iluminados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Edna Carvalho e hoje eu vou falar sobre um tema muito bacana, muito importante, que é: será que tudo que eu estou vivendo de negativo na minha vida, será que são catarses? Como que eu sei quando é uma catarse ou não? Porque todo mundo fala, entrou no caminho do autoconhecimento, está fazendo o caminho das palestras, ou está já em uso da ferramenta ressonância harmônica. Então você começa a observar várias mudanças na sua vida e muitas vezes essas mudanças não são tão positivas como você gostaria. E aí você começa a se perguntar, não, eu estou vivendo catarse, eu estou em catarse, essa semana é uma semana de loucura, foi muito difícil essa semana. Eu estou com sono, é catarse, eu estou com dor de cabeça, é catarse, eu estou com dor de barriga, é catarse, eu briguei no trabalho, é catarse, eu tive uma discussão com meu marido, meu namorado, meu noivo, então eu estou em catarse. Será que tudo isso que está acontecendo de forma negativa, que você está enxergando como negativa, será que são catarses? Esse é o tema de hoje. Vamos desmistificar aí as catarses, o que são, o que não são, o que é, o que não é. Será que tudo que acontece de forma física comigo, no meu externo, são catarses? Será que as catarses é só externa? Como é que funciona essas questões das catarses, gente? Eis-me aqui hoje para falar com vocês sobre esse tema, que eu sei que vocês gostam, porque se eu coloco temas que não estão relacionados a RH, vocês nem procuram assistir, mas se eu estiver falando qualquer coisa relacionada à ressonância harmônica, vocês correm pra cá. Então vamos lá. Antes eu vou pedir que você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ajude o canal a crescer, para que a gente possa levar mais vídeos para mais pessoas, porque aí o YouTube entende que os vídeos são relevantes e começa a mostrar para outras pessoas. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, tá? Para poder desmistificar todas essas situações aí. Será que tudo que eu tô vivenciando hoje de forma negativa, que eu entendo como negativo, será que são catarses? Como é que eu identifico se é uma catarse ou não? Vocês já assistiram os outros vídeos que eu falo sobre catarses? Se não, vamos lá, vou dar só uma palhinha aqui pra vocês. O que é uma catarse, gente? Catarse, você expurgar, você liberar para fora aquilo que está sendo contra a sua centelha divina, o seu eu verdadeiro, o que você realmente é, o que você foi criado para ser. Então, quando que acontecem as catarses, Edna? Agora que eu comecei a estudar, minha vida virou de cabeça para baixo, a minha vida financeira é um caos. O que tá acontecendo comigo? Vamos lá desmistificar tudo isso. Como a catarse é você expurgar, é você colocar para fora, é você liberar, limpar tudo isso, o que está contrário à sua centelha divina. Por que eu passei muitos anos, Edna, e nem percebia? Você já vivia envolto a todo um contexto negativo externo e muitas vezes interno, mas você não tinha consciência de tudo isso que estava acontecendo. Então, quando você começa a fazer o processo do autoconhecimento, a realmente se interessar por você mesmo, pelo que você pensa, pelo que você acredita, o que são crenças negativas, o que são crenças limitadoras, o que são crenças positivas, o que são crenças que vai alavancar a sua vida, como que eu tiro esse monte de lixo, como é que eu trabalho o meu emocional. Quando você começa a fazer esse trabalho íntimo, essa reforma íntima, e você começa a entrar no processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, conhecer a si mesmo, você começa a perceber que várias coisas que antes você não dava importância, você começa a enxergar com clareza. Então, quando que acontecem as catarses, Edna? Acontecem as catarses quando você se depara com um conhecimento que é contrário àquele conhecimento, àquela crença que você já tinha ao longo da vida. Então, por exemplo, no meu caso, né? Vou contar um exemplo meu aqui para ver se exemplifica aí para vocês e vocês descobrem outras situações, que pode ser que não seja na mesma área que eu passei pelo processo, vocês podem estar passando por processos diferentes. Mas vamos lá para elucidar, para trazer clareza aqui para vocês.
Quando eu comecei essa questão de buscar mais profundamente conhecimento espiritual, tá? Porque até então a gente procura se descobrir como pessoa, o que eu sou, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o que me agrada, o que não me agrada, o que eu penso, o que eu deixo de pensar sobre vários assuntos, sobre várias situações da vida. Mas quando eu, Edna, comecei a procurar mais profundamente a questão de conhecimento espiritual, eu me deparei com uma crença religiosa muito pesada pra mim. Como vocês já sabem, que eu já falei aqui outras vezes no canal, em outros vídeos, eu saí de uma situação onde eu passei grande parte da minha vida católica, porque eu fui criada pelos meus avós, que eram católicos, assim, fervorosos. Aí, depois eu me tornei evangélica, fiquei 6 anos como evangélica. Depois, por conta da minha espiritualidade, da mediunidade desde criança, mas até então ninguém tinha explicações, e eu entrei em processos de perturbação mediúnica. Aí eu acabei indo para uma casa espírita kardecista. E lá nessa casa kardecista, estudando a espiritualidade com mais profundidade, com mais disciplina, com mais responsabilidade, foi onde eu me deparei com uma das crenças religiosas, pesadas até. Em uma das aulas, estava falando sobre todas as qualidades, quem é Deus, como é Deus, e tudo mais. E aí, o Deus que foi apresentado para mim era diferente do Deus que eu conhecia. Vocês vão achar estranho isso, mas é verdade. O Deus que eu conhecia até então, até alguns anos atrás, era um Deus punitivo, era um Deus que castigava, era um Deus que mandava matar, era um Deus que, se você não fizesse o que ele quer ou o que ele gostaria, se você não estiver dentro das regras dele, ele te pune, ele te castiga, ele coloca você em situação de enfermidade, ele tira a sua vida, ele é ciumento e ele é vingativo. Esse foi o Deus que me foi apresentado ao longo da minha vida. E aí eu descubro que o Deus que estava sendo me apresentado agora, nesse exato momento, ali, naquela aula, era um Deus que é amor incondicional, é um Deus que não pune, porque quem pune você é você mesmo pelos seus atos, porque a gente entra numa situação da lei de ação e reação, o que você faz você tem que prestar conta. Então tudo que você plantar, você é livre para plantar a semente que você quiser, mas é de sua responsabilidade também colher aquilo que você plantou. Então o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Nesse momento, meus amores, as crianças acabaram de vir aqui ao lado pro playground. Eu já falei aqui algumas vezes pra vocês que eu moro num prédio onde tem um playground do lado do meu prédio. Então vocês podem ver alguns barulhos de criança, inclusive jogando bola, tá? Peço desculpa aí pra vocês, mas eu preciso gravar o vídeo pra vocês. Então se eu for ficar esperando nunca ter criança, às vezes 11 horas da noite tem criança no playground, tá bom, meus amores? Eu peço mais uma vez desculpa. Então esse foi o Deus que me foi apresentado ao longo da vida, que era um Deus assim horrendo, que eu tinha medo. Eu tinha pavor desse Deus, porque você tinha que viver sempre naquelas regras onde era colocada pra você. Sempre foi colocado pela igreja e pela família, porque a família seguia à risca. Então, qualquer pensamento contrário que você tivesse, que eu tivesse, eu me sentia que as coisas que aconteciam de forma negativa na minha vida era castigo daquele Deus que eu acreditava. E de repente, eu percebo que o Deus que eu passo a conhecer é um Deus amoroso, de forma incondicional. Ele não te pune, ele está com você o tempo todo. Você tem uma partícula dele, porque até então ninguém nunca tinha me falado isso. Ninguém nunca tinha me falado isso, que eu tinha uma partícula de Deus em mim. Que eu sou imagem e semelhança de Deus, mas não é imagem e semelhança de Deus da maneira que eu acreditava que era. E sim, Deus é o quê? Deus é energia pura. Deus é amor puro, Deus é compaixão. E eu sou imagem e semelhança. Eu fui criada imagem e semelhança a Deus. Então eu tenho uma partícula dele em mim. Quando eu comecei a entender esse novo conhecimento, eu entrei em parafuso. Aí começou a minha catarse, porque eu tinha uma ideia, uma crença, eu tinha ali um paradigma e me vem uma nova informação que entra em choque.
Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque aí eu percebi que aquele Deus que mandava matar não existe, aquele Deus que pune não existe, aquele Deus que vai castigar você não existe, aquele Deus que vai te punir, vai te castigar, é vingativo, é ciumento, não existe. Como, gente, eu passei a vida inteira acreditando em tudo isso e de repente eu descubro uma nova informação, uma nova verdade, uma nova situação, um novo paradigma que vai chocar com aquele que eu tinha, com aquilo que eu vivenciava a vida inteira. E aí foi onde eu entrei em uma catarse. Porque eu passei a vida inteira querendo fazer tudo correto, de forma correta, para que eu agradasse a Deus. Então, até os meus pensamentos eu tinha que prestar muita atenção, porque se eu pensasse qualquer coisa, ai meu Deus, eu vou ser punida porque eu estou pensando o contrário àquilo que eu fui ensinada. E aí me veio as catarses mentais e emocionais. Eu comecei a ficar frustrada, eu senti raiva, não vou mentir pra vocês, eu senti raiva. Como que eu acreditei naquele Deus que mandava matar centenas de milhares de pessoas? E aí, na aula, eu comecei a questionar. Falei, não, mas a Bíblia diz que Deus mandou matar. Não. Até hoje, os homens usam o nome de Deus para fazer aquilo que eles querem fazer para eles, pelo ego deles, mas usam o nome de Deus. E aí, eu fiquei um período, vou falar pra vocês, eu fiquei um período ali pensando sobre isso, frustrada, angustiada, até que toda essa nova informação entrasse e se agregasse no meu eu, no meu ser. Então, quando a gente fala de catarse, é isso. Se eu estava com algo em mim que é contrário à minha centelha, que é contrário ao Criador, é contrário ao que é de positivo, é contrário o meu processo de vida, aos meus acordos, e eu insisto, porque quando me vêm as verdades, eu insisto em vivenciar aquilo que eu vivi a vida inteira. E isso vai trazer o quê? A catarse. A catarse é isso, é o choque de uma verdade que você passou a vida inteira acreditando, sentindo, com um novo conhecimento. Esse conhecimento que hoje é uma verdade para você, se choca com a verdade que você tinha. E aí precisa ser expurgado toda essa verdade que é uma verdade mentirosa. E aí você entra nesses processos. Quando você resiste a esses processos de limpeza das crenças limitadoras, quando você resiste em liberar, soltar tudo isso, é onde você tem os efeitos físicos da catarse. Porque toda a catarse, grande parte dela, quando você vai pesquisar sobre catarse, você vai ver que é expurgar, que é colocar pra fora, que é liberar tudo que é contrário à verdade absoluta, a verdade da sua centelha, a verdade da sua alma. Então, se você passou uma vida inteira vivendo mentiras, vivendo crenças limitadoras, vivendo situações que foram passadas para você por crença das pessoas que convivem com você, e você vive ali como se você estivesse num conto de fadas, que na verdade não é bem um conto de fadas, nós sabemos disso. É como se você vivesse o show de Truman. Vamos lá, se vocês nunca assistiram, eu peço que vocês derem uma pesquisadinha, porque é um filme que ilustra muito sobre como nós vivenciamos certos paradigmas e crenças limitadoras impostas pelos nossos familiares, pelos nossos professores, pela sociedade, pelo mundo no geral. Né? Eu até gravei um vídeo e coloquei no Insta justamente sobre isso. Você está vivendo, você está olhando a sua vida, olhando os seus desejos, olhando tudo que você vive com quais olhos? Com os seus olhos ou com os olhos dos outros? E quando você percebe que você viveu uma vida olhando tudo isso com outros olhos que não são os seus e não são os da sua centelha, é aí onde você entra nas catarses. Aí você vai falar assim, mas o meu carro quebrou. Você falou no começo do vídeo que em relação ao carro, a casa que deu vazamento, tudo isso é catarse. O que é externo a você já estava lá, Se o carro agora furou o pneu, você estava numa estrada, indo passear, indo viajar e furou o pneu, você já parou para pensar se você já tinha feito essa verificação antes, em que condições estava o pneu? Se o carro resolveu dar vários defeitos depois que você entrou nessa linha do autoconhecimento
depois que você começou a participar das palestras, depois que você começou a fazer uso da ferramenta da ressonância e começaram essas coisas externas a acontecer, será que agora é que você está enxergando tudo isso? Porque você deixou a vida te levar? E aí, a situação do encanamento da sua casa que você nunca deu atenção, que estava lá precisando de ser visto, que você nunca olhou, que você nunca foi lá fazer a manutenção e agora pipocou a situação, é porque agora você tem a consciência de enxergar, de ver, de fazer acontecer? Será que agora que você está num relacionamento e você percebe que está muito turbulento, tendo muitas brigas, é porque agora você está começando a enxergar a verdade em relação àquele relacionamento? Então, o que é realmente catarse, gente? Catarse é uma questão muito íntima em relação à sua centelha divina com as verdades que você tem vivido. As verdades que você tem vivido têm congruência com Deus, com o Criador de todas as coisas, tem congruência com o todo. Se não tem, e você vai tendo novos conhecimentos, vai agregando outras expansões de consciência, aí você vai pegar essa verdade que você viveu a vida inteira com essa verdade que você está adquirindo agora, e isso vai haver um choque. E aí é onde entra o processo de catarse emocional, psicológica e muitas vezes física. Mas física onde, Edna? Física no seu corpo físico. Quando você resiste em deixar ir, em soltar tudo isso que está aí aprisionado em você, você fica resistindo, querendo continuar acreditando e querendo continuar vivendo todas as limitações que você viveu a vida inteira, sabendo que agora você é uma pessoa expansiva, que você pode fazer o que você quiser, como você quiser, porque agora você entendeu que você é o co-criador da sua vida. Mas você resiste em acreditar e em segurar todas as crenças passadas, as mentiras, aí você passa a ter sintomas físicos. Quais são os sintomas físicos? Tem pessoas que têm diarreia, dor de estômago, dor de cabeça. Tudo isso é o quê? Resistência. Você está criando resistência. E essa resistência traz dores físicas. Aí esses dias uma pessoa falou assim, mas agora eu tô sentindo, depois que eu comecei a fazer uso da ferramenta, tô sentindo muitas dores nas costas, eu tô sentindo dor aqui, dor ali, dor não sei o quê. Ok, amada, vai investigar o que é que está causando essas dores. Quais são as resistências que você está colocando de enxergar o que o véu da consciência foi rasgado e está te mostrando. Como assim, Edna? Se você está no caminho das palestras ou já é ressonante, você vai perceber que o véu da sua consciência está sendo rasgado. E agora você vai começar a enxergar o que realmente sempre esteve aí, sempre você vivenciou, só que você nunca teve clareza. E agora, é como se tirasse uma venda dos seus olhos e você começa a enxergar tudo com clareza. Só que muitas vezes a gente faz o quê? Eu não quero ver. Eu não quero olhar. Eu não estou ouvindo. Você está fazendo o quê? Resistindo. Porque muitas vezes o próximo passo da sua transformação, do seu salto quântico, é você tomar uma atitude, é você olhar de frente o que está acontecendo e fazer as modificações que precisa ser feita. E muitas vezes nós não queremos. Por quê? Porque isso acarreta sair da zona de conforto. Então, todas as vezes que eu resisto e me mantenho na zona de conforto, eu vou passar por situações de catarses. Vocês estão entendendo? Então, meus amores, nem tudo que vocês vivem na vida de vocês é catarse. Muitas coisas que vocês colocam eu tô catarse, isso já existia, isso já estava aí funcionando, isso já estava aí agindo e você nunca teve clareza para enxergar, para olhar, para resolver. É o vazamento da casa, né? O encanamento começou a vazar de uma hora para outra. O chuveiro queimou. O carro quebrou. Eu estou passando por um processo muito difícil no meu trabalho. E agora eu dei pra brigar com meu namorado, marido, noivo, meu relacionamento. Virou um caos aqui em casa. Todo mundo agora resolveu discutir, brigar e todo mundo fica se enfrentando. Só que isso sempre aconteceu. Começa a analisar, começa a investigar se isso é real ou não. Isso sempre aconteceu. Só que antes você não tinha clareza, você não enxergava, você levava a vida, deixa a vida me levar. E agora você está tendo clareza, você está enxergando, é como se tivesse acendido uma luz para você. E as coisas estão claras. Então, mais uma vez, meus amores, nem tudo que nós vivenciamos na nossa vida são catarses, certo? Então, vamos começar a observar as coisas que estão acontecendo, vamos estar presentes no agora, estar presente conosco, isso é importante também, tá? Não deixar a mente vagando, não deixar os pensamentos aí,
sabe assim, livres. Vamos começar a cancelar esse monte de lixo. E se você tá passando por um processo de catarse emocional, psicológico e físico e precisa de ajuda, eu sou desprogramadora neurobiológica, sou terapeuta EFT e eu posso sim te ajudar. Tenho várias técnicas e vídeos aí no canal ensinando você a fazer autoaplicação, mas se mesmo assim, fazendo autoaplicação, você não tem conseguido alcançar o resultado que você gostaria, eu estou aqui pra você. É só entrar em contato comigo, a gente marca a agenda direitinho e vai ser uma honra te atender e te ajudar a expandir cada vez mais a sua consciência e limpar todas as barreiras e todos os obstáculos que estão aí, parando, bloqueando, limitando você a ter o que você quer e a ser quem você nasceu pra ser, tá? E o contrário é verdadeiro, é recíproco. Amo muito vocês, sou extremamente grata, feliz por tê-los vocês aqui. Se você ficou até aqui comigo, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem todos com o Criador e qualquer coisa é só me chamar. Beijo!